Pensando num comentário que eu recebi sobre as Crônicas de Nárnia, a dita ficção cristã, eu queria fazer algumas considerações em alguns pontos que eu acho importante para quem concorda e para quem discorda da leitura de ficção cristã. Vamos lá? Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Eu vou pedir que você curta esse vídeo e se você não é inscrito, por favor, se inscreve aqui embaixo para você continuar recebendo as notificações dos vídeos e deixe seu comentário sempre que possível. Muitas pessoas têm restrições quando nós falamos sobre ficção, ainda no meio cristão. Nós temos grande e ampla já a maioria de pessoas que leem ficção, leem outros livros, enfim, mas nós temos ainda um grupo de pessoas que ainda não entendeu esse conceito e ainda é um pouco difícil da gente conseguir, entrar nesse meio e explicar exatamente como que funciona e por que todos nós deveríamos ler ficção. Mas o caso é que eu recebi um comentário em um vídeo e a pessoa colocava alguns pontos que eu acho interessante, acho importante, inclusive eu agradeço todos os comentários, principalmente e até aqueles que são de visões diferentes da minha ou que estão corrigindo algum ponto. É bem importante para que a gente pense nesses pontos, para que a gente possa entender melhor como as pessoas pensam e também pensar melhor nos nossos pontos e ver se realmente nós estamos errados. Esse é o melhor de se fazer, é o correto, Então, independente do seu ponto de vista, eu agradeço muito toda vez que você vem aqui e comenta e expõe seu ponto de vista. Pensando nisso, esse comentário, eu vou deixar aqui pra vocês, vou apagar o nome da pessoa, mas vou deixar aqui pra vocês. A pessoa está dizendo que, pelo que ela entendeu, eu expus no vídeo que Nárnia seria uma ficção cristã porque ela tem alguns elementos bíblicos, algumas referências bíblicas, mas que por ser história, com magia, conto de fadas, não seria uma história cristã, que ela prefere ler a Bíblia. Então eu vou elencar esses dois pontos, Não é cristão porque tem magia, porque é história, conto de fadas, e o segundo ponto que prefere ler a Bíblia mesmo. Esses dois pontos eu vou trabalhar aqui pra gente entender qual é o meu pensamento com relação a isso. Mas antes disso, eu acho que nos outros vídeos, eu vou deixar aqui linkar todos os vídeos sobre Nárnia, vou deixar aqui embaixo, e os comentários estão lá em aberto. Na verdade, não é nem pra ninguém entrar ali e ficar discutindo com a pessoa, bem pelo contrário. É pra gente analisar todos os pontos de vista, Todos os cenários com relação a isso. Mas eu quero deixar claro aqui que eu fui por muitos anos aquela pessoa que, por exemplo, porque na nossa época não tinha esse tipo de explicação, Então eu achava que nem conto de fadas se deveria ler. Realmente, eu achava que somente a leitura bíblica era necessária. Fora da leitura bíblica, alguma coisa de teologia até poderia ser lido, por conta de aperfeiçoar ali o entendimento da Bíblia, de pessoas que... sentar com pessoas que entendem da Bíblia que talvez a gente não tenha acesso no dia a dia, então os livros poderiam ajudar, mas foi bem gradativo esse processo. E depois também eu achava que talvez a leitura fosse só interessante se fosse útil para alguma coisa, como as leituras da faculdade, sobre... Na época que eu fazia administração, eram coisas que eu achava que talvez fossem importantes para eu gastar meu tempo naquilo, Mas histórias não agregariam nada na minha vida e só te roubariam o meu tempo. Com o passar dos anos, estudando bastante, eu comecei a perceber os ganhos, E como eu cheguei a teólogos ou até assim, Lewis não é um teólogo formal, Ele seria um teólogo amador, vamos dizer assim. Eu cheguei no Lewis e li o livro do Lewis de teologia. E aí eu descobri que muitos autores, não só o Lewis, eram autores de livros cristãos de ficção. Então, ficção no geral, não se diz ficção cristã, é ficção. Mas como são autores cristãos, nós elencamos como ficção cristã. Eu também quero deixar claro que eu não sou professora de literatura, muito pelo contrário, eu nunca tive uma aula de literatura na minha vida, pelo menos até onde esse vídeo está sendo gravado, aqui no começo de 2024. Então, qualquer termo que eu possa aqui confundir ou usar de forma errada, eu vou pedir que vocês relevem e me corrijam aqui nos comentários para que a gente possa ter as melhores percepções possíveis a respeito do assunto, Porque o que importa é que realmente esse assunto seja debatido, discutido e pensado. Então, começo o vídeo já pensando com a cabeça mais aberta e eu vou começar provocando vocês no ponto que diz: vocês nunca veem filmes, nunca veem séries, nunca assistiram novelas? Vocês só leem a Bíblia, mas não veem desenhos, novelas, séries, seus filhos. A partir do momento que a gente vê desenhos, novelas, séries, mesmo que sejam desenhos, novelas ou séries cristãos, sobre histórias cristãs, nós já estamos partindo de algum tipo de ficção, mesmo que seja uma ficção inspirada em uma história que está escrita ali. Então, é ainda mais afrontador para você, porque você está vendo uma história a partir da perspectiva de uma outra pessoa, que pode colocar em cima daquele texto a sua própria interpretação, não só pode, como vai, até para que tenha o ganhos, esse filme, essa série, esse desenho, essa pessoa vai ter que pegar essas histórias e dar a sua visão de mundo para aquela história ali, Vai pegar a história do autor e vai embutir ali como ela pensa para que você também possa ver a história e entender. Então você já consome ficção no seu dia a dia.
propagandas também são ficção. Então, assim, já começa por aí, né? Já pensem nisso, tá? Vocês estão enxergando textos pela ótica e a visão de outras pessoas, que podem não só deturpá-los, corrompê-los, como também vocês perdem os ganhos psicológicos, mentais, neurais, isso eu tô falando assim, ó, físicos de verdade, quando você lê um livro, principalmente um livro em papel, tá? Dada essas as minhas ressalvas, quero falar pra vocês então sobre esses dois pontos que eu elenquei, né? Então, o primeiro ponto... A Letícia me chamando no fundo. O primeiro ponto, então, é aquele ponto que eu já passei aqui com vocês, que é de que todos os comentários são necessários e válidos. Não existe pergunta ruim, não existe... Não, todos os comentários são válidos, todas as perguntas, todas as correções, mesmo que sejam para que a gente possa voltar nos nossos pontos de vista e raciocinar, tá? E o segundo ponto que eu queria botar aqui para vocês pensarem junto comigo, explica melhor, então, esse ponto de vista sobre... Esse segundo ponto, né, que é sobre se ficção cristã é ou não é algo que a gente pode utilizar no nosso meio, já que muitas histórias têm magias, têm faunos, tem vários exemplos de mitologias. Bom, para que serve a ficção? Aonde a gente enxerga a ficção na Bíblia? Jesus já usou muito a ficção. No Antigo Testamento a gente até pode citar alguns exemplos, mas Jesus no Novo Testamento é o nosso exemplo mais próximo, onde ele mesmo usava parábolas para explicar os conceitos que queriam que o povo entendesse. Então ele pegava histórias para explicar conceitos que eles queriam que as pessoas entendessem, sabe? Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de Davi, quando o profeta vai lá e começa a contar uma historinha pra Davi, o pecado dele, né, quando ele vai lá, fica com Batseba, enfim. Então ele conta uma história e Davi diz, nossa, mas essa pessoa aí, né, não serve. E aí ele vai lá e diz pra Davi, né, pois é, Davi, esse rei, essa pessoa é tu, sabe? Então ele tá usando aquela história pra fazer Davi se colocar naquele lugar, pra depois ele botar Davi na realidade. Olha, essa pessoa que transgrediu, que fez o mal, é tu. Então, são vários tipos de experiências na Bíblia que já colocam a ficção mesmo para que a gente possa entender conceitos, porque a ficção tem esse poder, né? Quando a gente lê uma ficção, a gente pode se colocar em posições que a gente jamais pensou em se colocar, que a gente não entende, né? A gente pode pegar os conceitos da nossa vida e aplicar nas situações que nós nunca vivemos antes, entendeu? Para que a gente possa entender de fato quais são as consequências daquilo. Também para que a gente, quando se deparar com aquelas situações, saiba como reagir, porque a gente já teve essa experiência anterior. Quando a gente lê ficção, a gente desenvolve, dentre muitas, a habilidade de ter empatia, que é uma das bases, por exemplo, para que a gente tenha mais democracia, porque a gente tem a capacidade de querer que o outro seja ouvido, de se colocar no lugar do outro, sabe? Então, o nosso cérebro vai fazendo conexões que antes a gente nunca fez. Então, a partir das nossas experiências, das nossas vivências, ela coloca ali pra gente coisas e situações que vão fazendo conexões. Isso é químico, né? É físico no nosso corpo, tá? Conexões neurais novas. Então, ela vai nos apresentando novas situações e vai mesclando as ideias que o autor trouxe, os conceitos que ele nos apresenta, aquilo que nós já temos em nossa mente como conceitos básicos, profundos, né? Situações onde a gente tem que aplicar as teorias que nós aprendemos. Ele coloca a gente na pele de pessoas e situações que nós nunca estivemos e nem gostaríamos de estar, mas nós conseguimos entender como aquela pessoa pensa, como ela age, a partir daquilo que o autor construiu durante toda aquela narrativa. Por isso que para isso acontecer, para que a gente tenha esse ganho da leitura, por isso que países desenvolvidos, geralmente as pessoas leem mais, elas estudam mais, por isso quando você vê pessoas muito bem-sucedidas, elas falam, leiam, né? Estudem, porque o estudo, ele dá muitas capacidades físicas mesmo, palpáveis, neurais, e capacidades de gestão emocional, que muitas vezes nos falta hoje. É muito dito hoje, todo mundo sabe que hoje em dia as pessoas não têm uma inteligência emocional. Todos nós estamos sendo invadidos por grandes problemas assim psicológicos. Então, quando a gente começa a ter essa capacidade de se colocar, sofrer, depois se alegrar com aquele personagem, a gente consegue desenvolver muitas áreas da vida. Então, eu vou colocar 2 exemplos pra vocês, porque assim, Lewis, quando foi perguntado sobre Nárnia, ele diz assim, ó, Nárnia não é uma alegoria. Então, quando a gente pega a ficção, eu vou dar um exemplo pra vocês logo em seguida, né? Que é O Peregrino, que é um livro, assim, que é um consenso dentro do meio cristão. É muito difícil alguém do meio cristão dizer que não deveria ler O Peregrino porque é ficção. Então, vou colocar esse exemplo pra vocês, mas antes eu quero só finalizar essa questão, tá? Então, assim, se você tem algum conceito, por exemplo, tá? A gente nunca teve uma experiência de céu, a gente não entende qual vai ser a nossa experiência no céu, com Cristo, muitas vezes dos anjos, né? Daquela ideia espiritual, daquele mundo diferente, aquele mundo que chega a ser mágico, que a gente diz, né? Porque
milagres, são coisas que têm poder mesmo, que a gente não tem como entender. Por isso a nossa atração por esses filmes assim de heróis, de poder, porque a gente tem isso já dentro da gente, algo que já nos diz, que nos remete a quem é o nosso pai, né? Nos remete ao Criador, alguém que tem poder, alguém que é poderoso. Poderes esses além da humanidade. Então, a gente tende a pensar nessas coisas, mas nós não conseguimos, às vezes, nos visualizar essas ideias, nós não conseguimos aplicar os conceitos que a Bíblia nos mostra. Quando a gente pega uma história que nos faz viajar ali por várias histórias, assim, gente, quando fala por exemplo, de mitologia grega, até Paulo, né, numa passagem que ele tá entre os, não sei se é atenienses, ele tá falando ali na área onde eles falam, estudam sobre isso, e ele vai dizendo, olha, esses deuses aí e tal, ele vai trazer toda aquela explicação para falar de quem é o Deus verdadeiro. Então, assim, ó, agir como se, não posso falar de um fauno, não posso falar de mitologia grega no geral, romana, seja lá a mitologia que for. Pensem que vocês estão considerando essas mitologias como uma religião verdadeira, e na verdade não é. Todas elas foram tentativas fracassadas de chegar a um Deus, a um poder maior. E eles não chegaram, eles tiveram muitas tentativas que deram errado. O que a gente pode fazer é usar essas tentativas, essas ideias para alimentar o nosso imaginário. Ninguém vai sair de Nárnia e vai querer que, nenhum autor, né, quis que a pessoa chegasse lá e esperasse ver um fauno, mas é importante que a nossa mente possa viajar e pensar em coisas além do que o ser humano conhece. Porque isso também vai fazer com que a gente consiga, muitas vezes, ler Apocalipse e pensar, vai existir algo além daqui. Já existe um mundo espiritual, já existe o céu, já existe o inferno, existem potestades, existem demônios, existem anjos. Nós sabemos de tudo isso. Mas quando a gente lê, a gente trabalha a nossa imaginação, a gente consegue realizar melhor isso. Então, o que Nárnia traz? Nárnia traz a luta do bem contra o mal. A maldade dos homens. Ele vai tratar de conceitos profundamente cristãos e bíblicos. Não que Lewis até fazia isso de uma forma mais intencional, né? Mas ele não chegou e leu e pensou assim, não, vou fazer assim. Lá no livro sobre histórias ele fala, as histórias foram surgindo e elas são frutos de conceitos cristãos que ele aprendeu com a mãe dele na infância, no decorrer dos anos, junto com ele foi ateu durante muitos anos, né? No seu ateísmo, e depois as conclusões que levaram ele a uma conversão profunda e sincera. Então, mesmo que ele não quisesse, a gente vê isso em Tolkien, né? Tolkien era mas se converteu e está no céu, né? Mas ele é um autor cristão. Mas ele achava que a literatura era mais livre, ela não precisava simplesmente sempre falar de conceitos básicos cristãos. Só que o que acontece? Toda vez que Tolkien ia falar sobre amizade, justiça, lealdade, sabe, sobre hombridade, ele sempre acabava caindo em conceitos que são extremamente cristãos, bons conceitos, na luta do bem contra o mal vindo, né, e corrompendo os homens, e depois o bem sempre vencendo, porque o bem é maior. Essa ideia que muitas vezes algumas ficções trazem de que o bem está em equidade com o mal, elas são erradas. A gente tem que apresentar para as crianças. Lewis vai falar sobre esse tipo de questão da influência das histórias no livro A Abolição do Homem. Ele vai falar como a gente apresentando algumas ideias para as crianças, elas vão crescer pensando que aquilo é verdade. Então, pensar que o mal pode ser maior que o bem é algo que danifica o entendimento de conceitos das crianças, assim, para a vida toda. Tu vai ser adulto e não vai entender de onde é que tu tirou essas ideias, a tua falta de fé, ou então algumas travas que tu vai ter na vida decorrente de algumas histórias, e muitas vezes, a maior parte das vezes aqui no nosso país, histórias, né, de que desenhos, filmes, séries, né, que não são de todo ruim, eu também assisto, mas que se não tiver acompanhada de uma boa imersão na ficção, né, em boas ficções, pode sim e vai, como está prejudicando essas gerações, né? Fora que o foco, né? Atenção. Muitas vezes as pessoas falam assim, o que eu faço pro meu filho ser um adulto melhor, para ele se destacar, para conseguir emprego. Olha, no Brasil, 80% das pessoas nunca compram um livro durante o ano inteiro, nunca compraram um livro, não leram, não abriram um livro. Se teu filho lê um livro por mês, ou um livro a cada 2 meses, ele já está acima da média, e ele consegue aprender qualquer coisa. Quando a gente consegue ter uma boa interpretação de texto, quando a gente consegue entender a nossa língua, quando a gente consegue fazer uma interpretação correta de um texto um pouco maior, que tem um mínimo de complexidade, pelo menos, a gente domina qualquer área que estuda. Isso não é um processo imediato, mas para as crianças, nossa,
é algo que é automático, já vai crescendo com eles. Eles vão conseguindo ter mais facilidade em outras matérias, porque eles têm um desenvolvimento da língua, né? Então, tem todas essas questões. A gente trabalhar o nosso imaginário para entender e viver as verdades bíblicas, né? Quando a gente vai crescendo, a gente vai descobrindo que o Papai Noel não existe. Inclusive, Nárnia traz, né, o Papai Noel ali, em certo modo, mas sempre Lewis quer deixar claro que as histórias principais não são o personagem do Papai Noel, o fauno, que é metade homem e metade animal, ou então a bruxa, que tem poderes. Ele tá sempre ali querendo trazer verdades bíblicas, né? Falando sobre a maldade do pecado, a gente vai ver toda essa questão do perdão, do sacrifício, de quanto, às vezes, o inimigo acha que venceu a batalha, mas sempre há uma esperança, sempre tem um rei, aquele rei que está ao seu lado. Ai, O Cavalo e Seu Menino não tem filme sobre isso, sabe? E quem não lê, perde. Assim, um negócio assim... Traz uns conceitos, assim, incríveis, mas são conceitos que vão estar ali no meio, sabe, da história. Então vai trabalhando aquilo quase que sem tu perceber naturalmente. Então, tu sabe que aquilo não é verdade. E a criança um dia vai descobrir que não é verdade. É que nem desenho. Ela tá vendo desenho ali, um dia ela vai descobrir que aquele desenho não existe, né? É um desenho. Então, meu Deus, a pessoa bota a criança pra ver TV, bota pra ver desenho, deixa a criança jogar jogos, assim, onde ela está se colocando como personagem que constrói algo, que destrói algo, que mata alguém, que dirige, que, né? Mas ela não deixa a criança ler um livro de ficção, né? Ou o adulto ainda não lê um livro de ficção. Então, não tem sentido, né? Não tem propósito isso, né? Assista um filme, né? Não é nem livro, porque vai ser difícil. 451, vou deixar aqui o título do filme, esqueci agora, que tem um livro e que vai falar bem sobre o quanto o poder dos livros pode... O quanto eles sabem que o poder dos livros interfere, né? Isso é uma distopia, né? Falando de um mundo, assim, exagerado, de coisas ruins ou nem tão exagerado assim, onde eles entendem que os livros têm um poder muito grande, então eles vão lá e tiram os livros das pessoas, para que, inclusive a Bíblia, para que as pessoas não fiquem pensando em coisas assim loucas, né? Ou, enfim, não fiquem desafiando o poder. E pra gente começar a entender que às vezes é só a gente que é muito inocente, né? E vai confiando nessas coisas, mas é uma hipocrisia a gente deixar a criança jogar, ver TV, ver desenho, ver 3 palavrinhas, que é ótimo, que é bom que a Sarah, por exemplo, as gurias gostam aqui em casa, mas não deixa a criança ler uma ficção, né? Fica no dilema do Papai Noel às vezes, mas... Com relação, então, a um exemplo para vocês, para ficar claro aqui, fábula versus alegoria. O Lewis, quando foi perguntado sobre as Crônicas de Nárnia, seria uma alegoria bíblica, Aslan é Jesus, muitos até comparavam, né, a Nárnia, então, com o Peregrino, mas o Peregrino é um livro de alegoria. Lá no Peregrino, tudo que tem ali tem um par, né, igual na realidade, para que a gente pense profundamente, realmente em verdades, em conceitos bíblicos, mas tudo ali tem um par, né? Então, assim, fala da angústia de verdade. Até os personagens têm nomes, assim, né? O que é aquela situação ali, que no caso vira um personagem, te traz a vida real. Bota um peregrino caminhando em direção ao céu. Então, assim, ele é muito realista, né? É uma alegoria, né? Onde é de 1 para 1, né? É um exemplo com o modelo igual. Então, a gente pode olhar o peregrino e identificar muito facilmente todas as suas referências mesmo. Já Lewis coloca que Nárnia é uma fábula. Nárnia, ela tem a intenção, então, de trazer conceitos, bons conceitos, muitos deles, a sua maioria, ou se não todos, conceitos cristãos, de amizade, lealdade, de como, lealdade também a aquele ser maior, aquele que governa todas as coisas, então, a confiar no socorro, a entender que o bem sempre é maior que o mal, mesmo quando a gente acha que tudo tá perdido, o bem vai vencer. Falando de conceitos, assim, nossa, se vocês lerem os 7 livros, assim, é incrível, tá? Tem aqui um vídeo onde eu falo a ordem cronológica de acontecimentos, né? Que seria não a ordem que eles foram escritos, mas a ordem pelo qual eu gosto de ler, que é da história mesmo, né? Que foi acontecendo. E é muito interessante. Então, existe uma comparação desses dois aí. Fora isso, com relação eu prefiro ler a Bíblia. Isso, gente, eu não tenho como discutir uma coisa dessas. A Bíblia, ela é insubstituível. E ela não pode ser... isso é muito fácil de acontecer, né? Pra quem a gente começa a ler, vai entender o que eu tô falando. A gente começa a ler e quer entender a Bíblia. Então, a gente acaba colocando as leituras de alguns livros de teologia e até de ficção na frente da leitura bíblica,
a fim de fazer coisas boas. Porque eu sempre falo que nosso coração é uma fábrica de ídolos. A gente sempre transforma coisas boas em coisas ruins. A gente tem esse problema, que é o pecado, de transformar. Então, ler é bom, estudar é bom, mas a Bíblia, ela é a nossa prioridade, a nossa regra de fé, ela deve ser lida. A gente não pode ler Nárnia, nem o Peregrino, qualquer outro livro de ficção que seja, ou de teologia, pensando em entender mais sobre Deus sem ler diretamente a Bíblia. A gente não pode buscar entender Deus nessas coisas, nesses livros. O lugar pra gente entender quem Deus é na Bíblia. Então, algum livro que explique sobre a Bíblia, com certeza, um livro de teologia, né? Eu até recomendo que a pessoa faça isso. Falo muito disso aqui. E eu estudo teologia simplesmente porque eu quero entender Deus, então eu quero entender a Bíblia. Mas nunca deixar que essa leitura fique desigual, sabe? E é muito fácil fazer isso. A gente vai lendo aquele livro, parece que ele conversa com a gente. O autor tá pensando em muitas coisas sobre a Bíblia que muitas vezes são dúvidas nossas. E então é muito mais fácil ler livros, né, diversos, principalmente sobre a Bíblia, do que propriamente a Bíblia. Então não vamos cair nesse erro. Concordo plenamente com a pessoa que fez esse comentário, né? Que nós devemos ler a Bíblia, então, né? Com certeza, a Bíblia deve ser a nossa primeira leitura. É bem como a gente ir no cinema ver lá, na época que tinha o filme de Paulo, que saiu o filme de Paulo, ou até a Paixão de Cristo que teve, e as pessoas diziam, mas tá errado, não é, tem muitos erros bíblicos. Olha, quando eu quiser conhecer a história de Paulo, quando eu quiser entender mesmo quem foi Paulo, eu vou ler a Bíblia, porque é lá que fala mais sobre ele, né? Pra entender Deus, eu não vou no cinema e eu não leio livros de ficção pra descobrir coisas que só a Bíblia pode me dar. Então, é porque a pessoa tá procurando o lugar errado. É que assim, ó, as pessoas, muitas vezes, elas não procuram a Bíblia, elas não leem a Bíblia e elas se negam a ler outras coisas. E aí existe um problema. Não ler outros cristãos, né, que também são parte do nosso corpo, da igreja, mas que, por exemplo, já estão com Cristo, que dedicaram seu tempo, a sua vida para escrever boa teologia, para escrever sobre Deus, sobre a Bíblia, deixar de usufruir disso, de aproveitar isso, é errado também. Existe todo um grupo de pessoas que Deus levantou e que se preocupou e gastou o seu tempo e dedicou a sua vida ao estudo da Bíblia, que a gente nunca vai conseguir fazer, que talvez a gente não seja o nosso chamado, e basta que a gente sente e leia. Isso é graça de Deus, sabe? É um presente de Deus. E é errado a gente deixar de aproveitar aquilo que Deus conservou para nós, que são os pais da igreja, que são toda a história da igreja, andar pra frente, sempre ali, ó, no ombro de grandes gigantes da teologia, que pessoas que fizeram o nome do Senhor ainda mais conhecido, de melhores formas, sabe? Então, por isso que eu recomendo também a leitura teológica. Hoje eu vou ficando por aqui, vou pedir que vocês se inscrevam aqui no canal. Esse canal vai ser cada vez mais exclusivo somente para teologia, livros, pensamentos, ideias com relação à vida cristã. E eu vou deixar aqui embaixo, vocês procurem o link do meu outro canal, onde eu falo mais sobre a vida em particular, né? A vida diante de Deus, né? A vida mais assim com as meninas, mais sobre maternidade, sobre como eu aplico as coisas que eu coloco aqui, né? De bons hábitos aqui, que a gente tem trabalhado a educação das meninas. Se você tiver curiosidade, quiser saber mais, eu vou deixar aqui esse canal linkado aqui embaixo, pra você entrar lá e começar a ver os vídeos que vão subir aos poucos ali sobre isso, tá bom? Não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Até o próximo vídeo.